Paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor. Nós estamos aqui em mais uma consagração, onde hoje muitos irmãos não vieram por causa do frio. O pastor Dorival houve aí um contratempo também. O João está com um probleminha na rótula, o Ben está numa correria lá, que está sozinha também, trabalhando. Mas graças a Deus eu já pude sentir a presença de Deus nessa manhã de consagração fria, né? Tava 8 graus. Em Ourinhos. Agorinha mesmo tava 8 graus, mas estava mais frio ainda, né? Tava 6 Tava porque lá em casa tá até pingando água lá no teatro. Querido. Tá pingando assim na nossa cama. Oh, meu Deus do céu, precisamos dar um jeito nisso, né, Tá mãe? pingando Deus na vai nossa providenciar. Hoje eu vou ver se consigo falar com o prefeito. Mas tá um Eu vim frio. com essa meta hoje. Mas tá um frio que eu falo. A gente procura algumas ramificações que não dá muito certo, não. Mas hoje eu vou estar falando diretamente com o líder do Poder Executivo. Hoje é aniversário dele, João. Então eu tenho certeza que vai acontecer alguma coisa hoje, vou ver o que Deus vai fazer. Essa semana aconteceu 2 acidentes, né? Aconteceu, Na né? rodovia aqui. Pois é, estão acontecendo muitos É o acidentes. inimigo também. E esse período aqui, esse trecho, sempre está havendo acidentes e acidentes fatais. Sim. É por isso que nós precisamos estar na presença de Deus e colocar nossa vida nas mãos do Senhor. O salmista de número 23, quando ele escreve o Salmo 23, esse salmo diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura meu vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas uma mesa perante mim, ou um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Em outra tradução diz assim: e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Irmãs, esse salmo davídico, porque foi Davi quem escreveu, ele é muito lindo por 2 motivos. É inspirado por Deus, e quem escreveu ele conhecia bem do que estava falando, porque Davi ele foi pastor de ovelhas, ele vivia no campo, ele sabia a dificuldade que a ovelha tinha e a necessidade de um bom pastor. O que é um bom pastor? É lógico que o nosso bom pastor é Jesus Cristo. O bom pastor é aquele que está atento a todas as necessidades da ovelha. E ele não perde nenhuma de vista. Ele sabe o que a ovelha pensa, porque cada ovelha é uma individualidade, cada uma tem uma personalidade, cada uma tem um jeito, uma é mais assustada, a outra é mais arredia, uma é mais briguenta, a outra é mais tranquila. Então ele sabe o que cada ovelha passa, a necessidade de cada ovelha. E ele fala o seguinte, agora aqui nesse salmo, ele se coloca como uma ovelha. Ele se vê como uma ovelha. Só que eu acho interessante que Davi aqui, ele se coloca também a necessidade que ele tem na vida da ovelha. E ele coloca agora ele como ovelha e coloca Deus como o pastor dele. E ele, se identificando como uma ovelha, ele diz assim: peraí, o Senhor é o meu pastor? Então eu não terei falta de nada. Ele vai cuidar de mim. Ele nunca vai me faltar. E ao decorrer desse salmo, quando ele vai falando, ele fala: olha, eu vou ter pastagens verdes,
eu vou repousar tranquilamente, eu vou ter águas para beber tranquila, um ribeirãozinho tranquilo, não vou ter problema com animais carnívoros, predadores, porque eu vou estar bem, ele é meu pastor, é o Senhor quem vai me guardar. Quando eu estiver fraco, Ele vai restaurar o meu vigor. Ele vai me guiar a caminhos, a veredas tranquilas. Por amor do seu nome, pela vereda da justiça, Ele vai ser justo comigo. Então, na verdade, Ele fala assim, está tudo bem comigo. Ele vai cuidar de mim, não vai me faltar nada, porque Ele é o meu pastor. Ele vai prover as coisas para mim, mas é aí que vem o detalhe. Às vezes nós ficamos esperando, achamos que Deus em todo momento Ele vai suprir as nossas necessidades, mas em algum momento Ele nunca vai nos faltar, mas em algum momento algo vai faltar neste mundo terreno. Um amigo, às vezes até o alimento, a saúde. Essa questão de saúde, nós temos que entender que a Bíblia fala, o que é para o ímpio são para nós também. E as enfermidades, alguns crentes, eles falam que, alguns falam assim para você, você não pode, como é que fala, aceitar isso na tua vida. Como assim? Eu não aceito muitas coisas na minha vida. Muitas coisas que eu queria, eu não tenho. Eu sou feliz com o que tenho. Sim. Mas nem tudo que eu quero eu consigo. E às vezes, eu perdi meu pai, perdi a minha mãe, eu queria isso. A morte vem as enfermidades. Muitas vezes, as enfermidades vêm. A gente tem que considerar que... Nós estamos vivendo neste mundo e estamos sujeitos às aflições. Quando o homem cai lá no Éden, eu já falei isso, ele quebrou a aliança com Deus. O homem caiu e perdeu a glória. O que acontece é que nós agora carregamos uma condenação. Porque quando Deus vem, procura Adão, Adão, tu comeu do fruto que eu falei para você não comer? Agora, serpente maldita serás, vai rastejar e vai comer do pó. Você, mulher, vai multiplicar a dores de parto. Mulher só. E quanto a você, homem, agora eu vou amaldiçoar a terra. Deus não amaldiçoou o homem, mas amaldiçoou a terra por causa do homem. Maldita será a terra por causa de você. Agora, acabou. Águas tranquilas, acabou pasto verdejante. Acabou tudo. Agora, você vai comer capim seco. Agora, para você plantar, nem sempre você vai colher. Vai ter as pragas, vai ter as ervas daninhas. E as pragas dessa vida são as enfermidades também. Porque ele diz, só que tem um detalhe, da mulher que você enganou, vai nascer um que vai pisar na tua cabeça. Mas você também vai ferir os calcanhar deles. Então, nós demos liberdade para o diabo ferir os nossos calcanhar. E Deus autorizou. É a condenação. E o que é o ferimento dos calcanhar? É o que a gente passa hoje. É as lutas. As lutas. São as lutas. O mundo corrompido. As enfermidades. E o pecado gerou o quê? A morte. Não é a morte espiritual só não. A morte física também. E a morte ela é gerada por enfermidades. Por um mau funcionamento do organismo, e todos nós vamos passar por isso. Isso é condenação. Então a Bíblia fala, do que reclama o homem? Reclama dos seus próprios pecados. Então às vezes nós ficamos assim, por quê? Por quê? Por quê? Por quê o quê? Mas eu não estava lá quando Adão morreu, quando Adão pecou, por que mas foi algo gerado por Adão
E por meio de Adão, toda a descendência carrega com si esse peso da condenação. Mas também na hora da graça eu não estava lá. E eu também estou aqui provido da graça de Deus. E o salmista aqui, ele fala o seguinte: está tudo bem comigo. Estou com um carro bom. Estou com casa boa. Saúde perfeita. Nada me falta aqui. Todo mundo me serve, sou rei. Mas, se eu perder tudo isso, porque ele sabia que a ovelha, ela estava bem enquanto estava à vista do pastor. Mas tinha ovelha que saía do rebanho e entrava no vale. E quando essa ovelha entrava no vale, todo pastor sabe que uma ovelha, quando entra no vale sozinha, é fatal. O que é vale? É uma parte mais baixa da terra, cercado por rochas, e naquele lugar ficam animais peçonhentos, ficam os lobos, naquela região tinha leões, que ficavam no vale aguardando qualquer animal perdido no vale. E uma ovelha no vale era presa fácil para os animais carnívoros, cobras, escorpiões. Tanto que quando eles buscavam no vale, normalmente ela vinha ferida, e a Bíblia fala: as 99 deixou no aprisco, e pelas montanhas, essa montanha é o vale, a buscar lá foi. Como que ele encontrou a ovelha? Encontrou gemendo, tremendo de frio, não é isso? Ele pega, põe no ombro, porque ela nem andar, ela conseguia andar mais. A Bíblia fala, aí ele fala o quê? Pega o bálsamo e cura as suas feridas. Então o vale é lugar de dor. O vale é lugar onde nós perdemos as nossas forças. O vale, Kathleen, é aquele momento que você fala: meu Deus, o que vai ser de amanhã para mim? Qual será o meu futuro? O vale é quando você não vê luz, você só vê trevas. Parece que você não vai conseguir. Esse é o vale. Parece que todo mundo dá certo, só a gente que não. Parece que todo mundo flui, só a gente que não. Parece que todo mundo tem, só a gente que não. Parece que todo mundo consegue, só a gente que não. Tudo dá errado. Parece que tá tudo errado, mas não. Parece que dá tudo errado. Esse é o vale. É o vale que muitas das vezes, muitas pessoas não têm aonde dormir. Não tem o que comer, Não tem o que comer. não tem o que beber água. Muita gente só. Não tem a roupa para vestir. Não tem um ombro nem para chorar. Nem lágrimas tem mais. Fala pra eles, e a África lá tá pior. Aí sabe o que ele fala? E eu, como ovelha, se eu tiver que entrar no vale, ele sabendo a periculosidade que tem, o perigo que tem o vale diz, e se eu ainda tiver que entrar no vale, por isso que fala de sombra e de morte. Por quê? Por ser um lugar baixo, cercado por rochas, a luz do sol não é iminente. E é morte porque ali a ovelha entrou, era morte certa, era sofrimento certo. Ele diz: mas eu não vou temer mal algum, porque ainda no vale o Senhor vai estar comigo. Ele quer dizer o quê? Por mais que eu tenha sofrido, eu sei que o Senhor ainda está segurando as minhas mãos. E o momento de consagração, Kathleen, é o momento de nós consagrarmos esse momento ao Senhor, de entregar a Ele esse momento. O momento que vocês estão aqui, irmã Érica, irmãos, é porque vocês entregaram esse momento ao Senhor e Deus recebe essa oferta. Nem sempre a oferta é dinheiro. Deus não se compra, Deus não se corrompe com dinheiro. Deus, ele aceita a sinceridade do coração. Não é o dinheiro que você leva, mas é como você leva esse dinheiro. Qual é a sua intenção de levar esse dinheiro? Não é a comida que você leva, mas é o que te levou a levar esse alimento. Não é você ir, mas é o que te levou a ir.
Nós vemos que Caim e Abel, Deus recebe a oferta de Abel e Deus rejeita a oferta de Caim. E nós vemos que quando Deus olha para Caim e fala: Caim, não tem nada contra você. Só que se você fizer a coisa direito, você acha que eu não vou aceitar, filho? Mas eu conheço o teu coração. Então não adianta você ficar carrancudo. Porque você quer ver alguém, irmão, com o coração fechado, é carranca. O coração formoso formoseia o rosto. A alegria formoseia o rosto. Então não adianta você ficar carrancudo. Se você fizer direito, eu aceito. Cuidado com o seu coração, porque o pecado está aí. E essa oferta eu não vou receber por causa disso daí. E ele fala o quê? E sobre esse sentimento seu, eu não vou entrar com providência não. É você que precisa controlar. É ele que você tem que dominar. Então, às vezes, Kathleen, nós falamos assim: Deus, vem mudar a minha vida. Deus não vai mudar a tua vida. Não vai. Deus não vai mudar o teu caráter. É tudo uma questão de você dizer: Jesus, muda a minha história. Me deixa ter uma nova oportunidade de você dar o primeiro passo, dizer: Jesus, eis-me aqui, eu quero mudar. Eu quero. Aí você se arrepende, você cai nos pés do Senhor, vence as barreiras, que muitos na abstinência, outros, cada um tem os seus problemas que afligem. E a abstinência não é só droga, a abstinência é da mentira, a abstinência é do adultério, da prostituição, do roubo, da criminalidade. É tudo aquilo que você tem prazer de fazer, você vai abrir mão e vai se colocar: Senhor, eu quero me sacrificar diante de Ti. Eu estou num vale, mas eu não vou negar o Teu nome e eu consagro a minha vida a Ti. Muda a minha história. Aí começa aquela guerra entre o Espírito e a carne. E como que eu vou vencer? Se eu ouvir a voz do Espírito Santo. E aqui, como que a ovelha vai vencer? Se ela ouvir a voz do seu pastor. No vale, o pastor chama. E ela sabe o caminho para ela sair do vale. Sem problema algum, é ouvir a voz do seu pastor. Não estou dizendo desse pastor. Eu estou dizendo daquele pastor. Que é o Espírito Santo na nossa vida. E a gente precisa abrir mão de muitas coisas. De muitas coisas. É por isso que quando Jesus fala com a mulher samaritana, ele fala assim: olha, pouco importa. Vai chegar uma hora que pouco importa. Tudo bem, o correto agora é lá em Jerusalém. Porque de lá vem a salvação. Vai chegar um momento que pouco importa. Tanto faz aqui no monte, como lá em Jerusalém, ou em qualquer lugar. Porque Deus, ele procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Por que em espírito? Em espírito porque está matando a carne, fluir o fruto do espírito. A fidelidade não vem da carne, vem do espírito. A alegria não vem da carne, vem do espírito. A alegria da carne é momentânea. Tem que ser embalado por alguma coisa que faz a elucidação de uma alegria falsa. Mas a alegria da alma é aquela alegria profunda, que em meio às necessidades, em meio aos problemas, você ainda encontra paz no vale. Porque o Pai procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Por que em verdade? Com um coração sincero. E por que ele procura? Porque não são muitos. As igrejas são cheias, lotadas. Canitar está aqui pequena, mas eu louvo a Deus por Canitar. Nós vemos igrejas lotadas, com centenas e centenas, mas só são latas vazias.
por conveniência, mas não estão realmente com o coração sincero. É uma guerra de posição, é cada um sendo maior que o outro. Olha, Jesus Cristo já trabalhou com isso com os seus discípulos, porque eles mesmos queriam ser maior, quem que era melhor, quem que era o maior. E nasceu o Senhor, resolveu tudo isso quando lava os pés dos discípulos e fala: olha aqui, quem é o maior? Ele fala: quem é o maior? É quem está à mesa ou quem serve à mesa? É quem serve à mesa. Não é o maior, é o menor. O maior é quem senta na mesa. Ele fala: eu não estou servindo vocês, porque no meu reino, no reino de Deus, o maior é o menor, o menor é o maior, o último é o primeiro. A matemática de Deus é ao contrário, porque Deus trabalha na humildade, Deus trabalha na nossa sinceridade, na nossa fidelidade. Então não importa o que você tem, importa o que você é. Importa o que você é. Seja fiel naquilo que você não tem. E quando você tiver, você vai continuar sendo fiel. Quem é infiel no muito e infiel no pouco. Quem rouba pouco, rouba muito. E quem rouba muito também rouba pouco. Quem mente pouco, mente muito. Então não existe o meio termo de mentira e verdade. Não existe nem meia mentira e nem meia verdade. Existe mentira e verdade. E nós temos que ser verdadeiros. Eu já cansei de falar que uma das coisas de nós entregarmos o nosso culto é sermos sinceros com Deus. Senhor, eu estou triste, eu não vou na igreja porque eu estou triste. Não, eu vou na igreja e vou entregar nos pés do Senhor a minha tristeza. O meu medo, as minhas aflições. Senhor, está aqui, o que eu tenho para te entregar nesse culto são os meus medos, são as minhas aflições, as minhas incertezas, a minha incredulidade. Você lembra daquele caso do lunático, quando estava lá, o pai dele chegou, levou o menino para que os discípulos orassem e não conseguiram expulsar o demônio dele. Ele leva até Jesus: olha, eu levei já ele para os seus discípulos, eles não conseguiram expulsar. Jesus diz: desde quando esse menino está assim? Ele fala: desde menino. O diabo pega ele, lança no fogo, lança na água, ele fica aí judia do corpo dele. Jesus olha: ô geração incrédula. Ele olha para o e fala assim: tudo pode para aquele que crê. Você crê? Ele olha para Jesus, Jesus olha para ele, ele olha para Jesus, Jesus olha para ele, ele fala, ele pensa, mas ele entregou a sinceridade dele no coração. Ele falou: Senhor, perdoa a minha incredulidade. É isso que é o culto. E ele alcançou. E aquele menino foi liberto. Mas ele entregou a sinceridade: perdoa a minha incredulidade. Então, verdadeiro, Deus não se deixa enganar. Deus, ele conhece o nosso coração, conhece as nossas aflições. Ele vê o seu choro, as suas noites mal dormidas, os seus pensamentos, os seus sentimentos. Deus nunca te abandonou. Deus nunca nos abandonou. Está difícil, pastor. Dói. É humilhante. Mas o que me põe de pé todos os dias? O que me faz vencer todos os dias? É uma força que eu não consigo enxergar. É uma voz que eu ouço, mas que ninguém ouve. É uma mão que eu sinto, sem ninguém ver. E parece que Deus está ausente em alguns momentos. Não está ausente. O que te põe de pé hoje, irmãos? O que te fez de pé hoje é vitória. O dia de ontem você venceu. E hoje também você é mais do que vencedor. E Deus vai te dar vitória. Nós não podemos perder o nosso ideal, os nossos propósitos. E não nos entregarmos ao descaso e aos erros e às percas e a não querer desistir. Sempre levantar a nossa cabeça, olhar todo mundo nos olhos, não baixar a cabeça,
Não estou falando de arrogância. Não estou falando para humilhação. Não é você se lançar ao pó. Humilhação é você reconhecer que nós estamos necessitados de Deus e precisamos uns dos outros. Mas levante a sua cabeça. Ande com dignidade. Porque Deus é na nossa vida. E nós temos o brilho de Cristo. E o nome do Senhor será glorificado. Amém? Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Essa terça-feira de bênção. Eu estou feliz. Porque Deus se fez presente. Senti a presença de Deus aqui hoje. É muito bom orar, chorar nos pés do Senhor. E eu quero dizer para vocês que nada vai nos separar do amor de Deus. Nada. O que nós precisamos não é aquele evangelho de super-herói, como alguns falam aí. Nós não somos super-herói. Em algum momento nós vamos perder. Em algum momento nós vamos fracassar. Em algum momento nós vamos querer desistir. A intenção não é ser super-herói. Mas nós entendemos que sem Deus nós não somos nada. E é só Ele que vai nos dar força, que vai nos abrir os caminhos, que vai nos colocar em pé. E tem mais, milagres existem. Ele é o Deus que faz milagres, se nós cremos. Aí eu pergunto para você, o que é milagre? Milagre é o sobrenatural agindo no natural. Não vai lhe faltar o pão de cada dia. Não vai lhe faltar o carinho de Deus na tua vida. Não vai lhe faltar as vestes. E Deus vai abrir as portas. E milagres vão acontecer. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Que Deus abençoe. Que Deus te guarde grandemente a vida de vocês. Deus abençoe a todos. Mais essa terça-feira de consagração. Agora nós vamos estar orando mais um pouquinho. Vou ungir vocês. E nós vamos descansar. Tá bom? Deus abençoe. Deus guarde a todos. Toda terça-feira é a nossa consagração. Quarta-feira o nosso culto. E sexta-feira o culto de ensino. E domingo o nosso grande culto com a família às 19 horas. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.